Olá, pessoal. Retornamos aqui ao canal Defesa no Júri para discutirmos questões interessantes sobre o Tribunal do Júri, sempre com uma proposta, de renovação e especialmente de resposta lá às perguntas advindas do curso. Tribunal do Júri, estratégias e técnicas defensivas, da investigação ao plenário. Vou deixar o link aqui para todos e todas. Quem tiver interesse, dê uma olhada lá na proposta do nosso curso, está bem legal. Um colega, defensor público, me passou a seguinte pergunta. Ele estava, com certeza, assistindo a 10ª ou 11ª aula, não me recordo bem, e diz o seguinte: em relação à parte que você menciona que a sustentação não é para a defesa técnica, mas sempre no interesse do acusado, pergunta a respeito da cisão entre defesa técnica e autodefesa. Infelizmente, na prática da Defensoria Pública, é muito comum nos depararmos com réus que insistem em narrativas desconexas com a estrutura probatória. Colega, não só na Defensoria Pública, também na advocacia privada isso acontece bastante. Em suma, na sua visão, como se deve proceder a cisão defesa técnica e autodefesa? No âmbito da Defensoria Pública ou no âmbito da advocacia privada? Ou você entende que nunca deve ocorrer, porque a sustentação deve ser sempre no interesse do acusado? Bom, aqui eu vou responder essa questão de fazendo um corte, Porque, na verdade, a primeira fala dele talvez tenha uma má interpretação da minha fala na aula. Quando eu disse que a sustentação não é para defesa técnica, eu vou fazer esse corte extremamente relevante. Venho repetindo isso toda hora, inclusive na prática, no dia a dia. Quando eu digo isso, é porque, na verdade, eu vejo muitos profissionais, seja da acusação, seja da defesa. E quando eu falo defesa, eu falo pública e privada. Muitos profissionais no Tribunal do Júri, porque nós temos uma grande plateia ali, que fazem o seu como se estivesse naquele seu interesse próprio, numa autopromoção, num ego inflamado absurdamente, hoje inclusive com gravações de plenários. Ou seja, as pessoas parecem que estão fazendo o júri para si. Pessoal, olha lá, nós estamos num ambiente sério. Nós estamos no Tribunal de Justiça, especialmente no Tribunal do Júri. O objetivo lá é que acabemos com aquele processo com uma decisão justa. Condenatória, absolutória, desclassificatória, vai depender do caso concreto. Quando eu disse isso, colega, o que eu estava querendo afirmar é que nós não podemos atuar para a autopromoção. Claro que nós temos ali uma certa vaidade natural, mas o ego não pode se sobrepor à nossa racionalidade e à nossa técnica. Pelo amor de Deus. Vejo muitos profissionais, e aí eu não vou dizer se da acusação, da advocacia privada, da advocacia, da defesa pública, pela Defensoria Pública, fazem para aparecer, entre aspas, e às vezes esquecem o principal, que é a análise do processo, a análise dos fatos, a análise da prova, com estratégias e com técnicas. Quando eu disse isso, colega, eu disse o seguinte: o foco nosso da defesa técnica tem que ser sempre para aquela pessoa que está sendo ali julgada. Porque às vezes nos inflamamos demais, às vezes o nosso ego se sobrepõe a tudo isso, mas voltamos para casa e vamos encontrar as nossas famílias, vamos tomar uma cerveja gelada, um vinho, uma água, um suco, não interessa. E aquela pessoa possivelmente pode estar sendo condenada de forma injusta e permanecerá no cárcere. Quando eu disse que a defesa não é para a defesa técnica, eu disse que a defesa tem que ser responsável e sempre pensando naquela pessoa que está sendo defendida. Sempre. É para criar impunidade, defensor. Não, não é nada disso. É para que não tenhamos erros decisórios. E nós temos assim, não só no Tribunal do Júri ou em qualquer outro local. O sistema de justiça erra, porque é realizado por seres humanos. Erramos, os jurados erram, o juiz monocrático erra também. Mas, continuando na pergunta dele, que aí sim é uma questão extremamente complexa, extremamente delicada, quando há uma certa divergência entre autodefesa e defesa técnica. Sabemos que a ampla defesa e no Tribunal do Júri a plenitude de defesa, há aquela divisão entre autodefesa e defesa técnica, ao ponto de esse reconhecimento ser realizado, inclusive, na quesitação. Porque se a autodefesa sustenta algo e a defesa técnica outra
situação, outra tese, ambas deverão ser quesitadas, tá certo? Agora, Denis, isso é bom? Não, claro que não é bom. Claro que não é bom. Dá um descrédito defensivo absurdo quando nós temos ali uma divergência entre autodefesa e defesa técnica. É óbvio, é claro que sim. E como conjugar isso? Bom, a conjugação disso depende do caso concreto. É claro, você é técnico, você é racional, você tem que agir estrategicamente, como a acusação também o faz. Se a autodefesa diverge daquela sua atitude, aquela sua atuação técnica, ideal que converse com seu cliente, com seu assistido, para que tenham lá um funil defensivo. Às vezes, em algumas vezes, a minha colocação é que ele se mantenha em silêncio para que não haja um descrédito defensivo quando a sua autodefesa está extrapolando uma realidade probatória. Portanto, o mais difícil é essa conjugação. Ah, Denise, então você vai mandar o réu falar isso ou falar aquilo? Não, não é o ponto. Não vamos entrar nessa discussão se o réu pode ou não pode mentir. Fato é que o réu pode permanecer em silêncio. Fato é que ideal que haja uma convergência entre autodefesa e defesa técnica. Denis, e na total impossibilidade, ele quer fazer aquela defesa completamente inconsistente. Bom, aí a explicação para os jurados é: jurados, a autodefesa é realizada por ele e por qualquer pessoa que ali sente, mas a minha função é técnica e a minha função deve seguir essa linha probatória X, Y, Z, e aí vai depender do caso concreto. É difícil para a defesa técnica fazer uma atuação, atuar ali divergindo da autodefesa? É muito difícil. E realmente há uma redução da carga defensiva absurdamente. Já aconteceu contigo? O finalzinho da pergunta dele. Claro, diversas vezes. E sempre quando isso ocorre, eu já entro no plenário, de certa forma, fragilizado e tento me ancorar nas questões probatórias para que a minha defesa técnica ela dê ou surta efeitos, ainda que o resultado que o acusado almeja não seja aquele alcançado. Porque, às vezes, ele está tentando realizar uma autodefesa que não existe em âmbito realístico. E aí, portanto, fica difícil para você, defesa técnica, ir além do que o processo nos traz, ir além do que a prova nos indica em âmbito defensivo. Tá certo? O melhor disso, colega, é tentar o equilíbrio entre autodefesa e defesa técnica. Quando não consegue, aí eu vou falar para você, não só na defesa pública, mas na advocacia privada também, há uma grande tarefa, uma aventura defensiva em plenário que nós temos que saber lidar com esse grande problema. É uma pergunta realmente prática que acontece no dia a dia. O que não pode é você, como defesa técnica, se seduzir à autodefesa quando ela está completamente inconsistente. Porque aí é você chegar àquela ambiência para ter uma atividade meramente figurativa, porque o resultado pode vir muito danoso para a defesa e, repito, para aquela pessoa que está sendo ali acusada e pode vir a ser condenada, e às vezes condenada, quem sabe, injustamente. Tá certo? Espero ter respondido. Daqui a gente vai alimentar outras discussões. Vou deixar aqui no canal. Está todas as perguntas que eu venho respondendo estão lá no material complementar do curso Estratégias e Técnicas Defensivas. Dê uma olhada lá, convidem os seus colegas advogados, advogadas, criminalistas, para que nós tenhamos esse amplo e importante debate quanto à plenitude de defesa. Forte abraço.